O Todo Conversa de hoje tem uma entrevistada muito especial. Nós estamos falando de doutora Priscila Raimundo, que é psicóloga, é especialista em psicologia do trânsito, psicóloga perita avaliadora do trânsito, especialista em psicologia do trânsito. Nós queremos pedir a você que se inscreva no nosso canal e dê um like se você gostou. Porque todas as vezes que você se inscreve, aí sempre que tem um fato novo, e sempre tem, você vai tomar conhecimento. Nós vamos, a partir de agora, falar com a doutora Raimunda sobre essa questão do trânsito, principalmente nós estamos vivendo um Maio Amarelo, né, que é o mês do trânsito. Doutora Priscila, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Nós estamos tratando de um assunto altamente importante, não é isso? Verdade. Eu que agradeço o convite de vocês e também para falar desse assunto que é super importante, né, que é a campanha do Maio Amarelo, né, uma campanha de conscientização, né, em relação ao trânsito, até para diminuir, né, a questão de acidentes e de mortes no trânsito, né? Apesar de toda essa conscientização, lamentavelmente, doutora Priscila, a gente tem visto coisas absurdas. Nós tivemos em Brasília um homem que atropelou 5 crianças, estava embriagado. Uhum. Aqui em Sergipe, todos os dias a gente está vendo isso. Parece que as pessoas não tomam consciência, né? Verdade, verdade. Infelizmente, as pessoas ainda burlam, né, algumas regras de trânsito, principalmente em relação ao consumo de álcool, né? E, infelizmente, acontecem essas fatalidades. E a pessoa que bebe e vai dirigir, ela tem consciência de que ela pode praticar um crime. Exatamente. E vai ter que sofrer as consequências, né? Exatamente, né? Na verdade, só o fato de dirigir após ingerir a bebida alcoólica, ela já está praticando um crime, né? Não precisa necessariamente cometer algum acidente, né? Porque dentro do Código do Trânsito já está lá, né? Perfeito. Doutora, a senhora é especialista em trânsito. De que maneira a psicologia pode ajudar nisso aí? Então, eu sou especialista em psicologia do trânsito, né? Sou avaliadora do Detran, credenciada no Detran aqui de Sergipe, né? A psicologia, ela entra na vertente do trânsito em vários segmentos, né? Um dos segmentos, que é a avaliação psicológica, né? Que a gente faz para a habilitação, né? Hoje a gente faz avaliação psicológica tanto para quem tira a primeira habilitação, quanto para quem é motorista que exerce atividade remunerada no trânsito, né? Certo. A gente faz essa avaliação psicológica. Mas, além disso, a psicologia do trânsito, na verdade, o enfoque principal dela é estudar o comportamento do indivíduo no trânsito, no contexto do trânsito. E isso envolve o pedestre, isso envolve o motorista, isso envolve o ciclista, isso envolve o motociclista, envolve todos que de alguma forma usam as vias de trânsito. Há muitos e muitos anos, a senhora não era nascida ainda, tinha uma propaganda que dizia assim: motorista, atrás de uma bola sempre vem uma criança. Aí os motoristas passavam a ficar atentos. Eu vi muita gente evitar acidente, porque quando via uma bola parava. Esse tipo de campanha é necessário que se faça. Exatamente, é uma campanha de conscientização, né? Porque muitas vezes, de fato, atrás de uma bola tem sempre uma criança, né? E muitas vezes só esse link, né? A pessoa quando vê a bola já faz a associação, né? E aí já evita realmente vários acidentes. Eu tenho um amigo que ele disse que sempre que ele vê uma criança na calçada, principalmente sozinha, mas mesmo com a mãe segurando pela mão, ele diminui a velocidade, porque a tendência daquela criança saltar a mão da mãe e correr para a rua. Existe, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, a criança, muitas vezes, ela não tem muito essa noção de perigo, né? Então, às vezes, alguma coisa chama a atenção dela no trânsito, na rua, né? E ela acaba correndo mesmo para a via. A gente fala sempre em carro, né? Um veículo de 4 rodas, mas a questão das motos, doutora Priscila, até que ponto é preocupante no trânsito? Então, as motos hoje, na verdade, até em termos de dados, o número de acidentes que se envolve as motos, ele é bem significativo, né? Porque, infelizmente, muito motociclista, acaba infringindo algumas normas do trânsito, né? Então, acaba ultrapassando pelo local indevido, né? E isso acaba realmente gerando um número maior de acidentes. Outro problema, isso eu presenciei, eu saindo do meu prédio, em frente ao meu prédio tem uma ciclovia. Na hora que eu fui sair, antes de virar para a direita, eu sempre olho para a esquerda, mas antes de virar eu olhei, disso vinha um rapaz, uma bicicleta, na contramão, fora da ciclovia. Quer dizer, isso é uma coisa gravíssima.
Infelizmente, os ciclistas, muitos ciclistas, né, não têm essa consciência de que precisa seguir as normas do trânsito. Afinal, eles fazem parte também do trânsito, né? Então, se eles não seguirem as normas, acaba também aumentando o número de acidentes justamente por conta desses detalhes que são significativos. Até que ponto os radares para conter a velocidade são necessários, doutora? Então, se a gente observar, muitos radares, a maioria dos radares, eles estão posicionados em lugares estratégicos, né? São lugares onde se tem um fluxo de movimento maior, né? Justamente para reduzir a velocidade, né? Tanto que após essa reforma, né, que na verdade ainda não finalizou na nossa praia aqui de Aracaju, eles já estão colocando alguns radares, né? Eu não tenho conhecimento se já está em funcionamento, mas também não tem, mas eu passei por lá, não vi nada ainda. Eles estão instalando alguns radares mesmo. E é super importante porque é um local onde muitas pessoas circulam, acaba passando, é um local onde a pessoa acaba aumentando um pouco mais a velocidade, principalmente quando a via está livre, né? Então, é uma forma de conter essa velocidade e acaba reduzindo. E a senhora falou na questão da praia, eu conversei com uma pessoa da Energisa, essa pessoa me disse o seguinte, que todas as semanas eles têm certeza que pelo menos um poste será abarroado. Eles não sabem onde isso vai acontecer, mas geralmente é naquela região da praia. Eles só toda semana, pelo menos um poste alguém vai derrubar. Exatamente. Muito por conta de velocidade. Velocidade. E embriaguez também, né? E quando junta os dois, né, a velocidade complica mais, né? Agora, a gente fala muito em velocidade, em diminuir velocidade na cidade, né? Mas nas vias, nas rodovias? Nas rodovias também, né? Isso também é um fator muito importante, né? Na rodovia as pessoas acabam aumentando um pouco mais a velocidade, mas quanto mais velocidade, qualquer imprevisto se torna um pouco mais difícil, né, de conseguir conter. A senhora costuma atender alguém que vai lhe procurar, doutor, eu estou com um problema, eu não consigo me conter, eu dirijo em alta velocidade, meu filho faz isso, meu marido faz aquilo. Costuma acontecer isso, doutora? Então, geralmente, quando vem queixas em relação ao trânsito, geralmente é o contrário. São pessoas que têm medo de dirigir. Vamos falar sobre isso, por favor. Vamos falar sobre geralmente isso. são pessoas que têm medo de dirigir. Já tirou carta, mas não tem medo de dirigir. Alguns tiraram carta e outros nem conseguem tirar carta justamente por conta do medo de dirigir. Certo. E como orientar essas pessoas? Então, na verdade, esse medo de dirigir, que a gente chama de fobia, né, é um tipo, é um braço do transtorno de ansiedade. Certo. Né? Então, o tratamento mais indicado é justamente tratar a ansiedade dessa pessoa. Sim. Porque a gente coloca de forma muito específica no trânsito, mas se ela tem um transtorno de ansiedade, ela tem um transtorno de ansiedade. Né? E isso acaba envolvendo muitos aspectos da vida daquela pessoa. Né? Pode ser direcionado para o trânsito em termos de fobia, mas a ansiedade ela não deixa de estar presente na pessoa. E a pessoa que já atropelou alguém, que já sofreu algum acidente, essa pessoa tem esse medo? Algumas pessoas acabam desenvolvendo isso. Depois de um acidente, ou depois de ter provocado ou de ter sofrido algum acidente. Tem pessoas que acabam desenvolvendo. Muitas vezes acabam desenvolvendo o transtorno de estresse pós-traumático. Né? Que, na verdade, também é um desmembramento do transtorno de ansiedade, né? Mas que a pessoa acaba tendo um trauma daquela situação. Então, muitas vezes, ela não está nem envolvida depois, né, na situação, mas ela já começa a fazer antecipação em termos de pensamento. Né? Começa a fazer antecipação de situações e ali já é o gatilho para a ansiedade daquela pessoa. Mas isso no consultório é possível tratar tudo isso, hein? Sim, é super possível, sim. Né? A gente trata o transtorno de ansiedade, né? E aí acaba envolvendo essa situação específica. E o resultado é sempre bom? Existem algumas pessoas resistentes? Isso, né? O resultado, a tendência é ter um resultado positivo. Sim. Mas tem algumas pessoas que têm uma resistência muito grande. Inclusive aquelas pessoas que têm resistência em ir para a terapia. Né? Isso é mais grave, sabe, doutora? Eu acho que não só apenas nessa questão do trânsito, mas tem muita gente que diz o que eu vou fazer na terapia. Exatamente. Né? Infelizmente ainda se tem um tabu muito grande, né, diante de ir para o psicólogo e inclusive até de ir para um psiquiatra. Sim. Né? Existe um tabu muito grande. Então muitas vezes as pessoas deixam de cuidar da sua própria saúde mental
por conta de preconceitos, né? Isso. Alguém vai dizer que eu sou louco, o que eu fazer no consultório? Alguém vai me ver no consultório da doutora Priscila porque eu fiquei louco, ela vai me mandar para um psiquiatra, tá? Fiquei louco. Não é bem por aí, né? Exatamente, não é bem por aí. Se a gente parar para observar em volta, quase todo mundo que a gente conhece deveria estar fazendo um tratamento psicológico. Então, agora eu queria perguntar uma coisa também à senhora. Nós estamos, não sei se ainda estamos saindo ou se ainda estamos numa pandemia, mas essa história do Covid-19, de alguma forma, o Covid-19 atingiu a questão do trânsito? Sim, sim. Quem integra o trânsito somos nós, seres humanos. Certo. Né? Nessa época de pandemia, né, que ainda a gente não sabe se está no finalzinho ou não, mas nessa época de pandemia, o que aconteceu muito com as pessoas? Um afloramento de patologias mentais. Né? Então, muita gente já apresentava anteriormente algumas queixas, e com a pandemia, na verdade, com essa questão do isolamento social, acabou aflorando mais algumas patologias nas pessoas, ou algumas pessoas acabaram desenvolvendo patologias, né? O estar em sociedade acaba trazendo para a gente algumas válvulas de escape, né? Então, pessoas que tinham algumas questões acabavam dando um jeitinho, digamos assim, né, nas suas próprias patologias, indo para o meio social, socializando com pessoas, e com o isolamento social, isso ficou inviável, né? E aí muitas pessoas acabaram desenvolvendo ou aflorando algumas patologias, né? Como o trânsito ele é integrado por nós, seres humanos, não tem como a gente sair de casa e deixar nossa patologia em casa. Com certeza. Né? Agora, vamos partir do princípio de que realmente a gente esteja acabando esse período dessa pós-pandemia, que nós estejamos na pós-pandemia, e que se não for agora, mas no futuro será. Como você tomar tudo isso, de retomar a sua situação? Então, em termos de saúde mental, acredito eu que nós já estamos vivenciando uma piora, digamos assim, no quadro das pessoas, e a gente ainda vai observar sequelas disso tudo em termos de saúde mental. Quer dizer, não será um toque assim, de mágica, um passo de mágica, não pode ser, né? Tem muita gente aí que está desenvolvendo ou que desenvolveu, mas ainda não buscou tratamento porque não chegou, não chegou ainda na última gota d'água, né? Então, à medida que o tempo for passando, a tendência é que as coisas elas vão se agravando um pouquinho mais, né? Então, acredito que em termos de saúde mental, a gente ainda não viu o boom, né, de patologias, de situações, justamente porque as pessoas ainda estão dando um jeitinho. É como se fosse colocando embaixo do tapete. Entendo. Só que chega uma hora que não cabe mais, né? E aí fica, não procura o profissional habilitado, aí começa a ouvir um amigo, começa a ouvir um vizinho, aí vem um amigo que diz assim, você está fazendo terapia? Eu falhei como amigo. Amigo é amigo, profissional é profissional. Exatamente, né? Um amigo para conversar, às vezes uma mesa de bar, isso é importante, legal, né? Mas eles não têm técnicas, não têm o conhecimento que um profissional tem, né? Então, muitas vezes ajuda, mas não resolve, né? O buscar um amigo, uma conversa, ajuda, mas resolver, a gente precisa de um profissional. Eu costumo dizer também, doutora, que é uma coisa muito importante. No momento em que eu entro no seu consultório, o que eu falei com a doutora Priscila fica no consultório. Sim. É exatamente como se, vamos botar como exemplo, o confessionário de um padre. O que eu falei ali no confessionário fica ali. Sim. Ou do pastor evangélico, seja de quem for, de um líder religioso. Então, o que eu falei no consultório da senhora é entre o profissional, outro profissional e eu. Exatamente. Né? Existe uma questão ética, né? Sim. Nossa, da psicologia, né? Onde se existe um sigilo, né? Uma confidencialidade. Sim. Né? Então, tudo que é tratado dentro do consultório fica realmente dentro do consultório. Mesmo que seja solicitado algum relatório, mesmo que seja solicitada alguma coisa externa, a gente precisa preservar esse sigilo, né?
A gente pode colocar dentro de um relatório apontamentos gerais, mas detalhes, isso é bem sigiloso. Isso fica ali comprovado. Por exemplo, eu tenho 2 filhos psicólogos. Aí eu brinco com eles. Pô, eu tenho 2 filhos psicólogos e eu tenho que procurar um, mas não pode, meu pai. É uma que não é bem assim a coisa que funciona, né? É, porque aí a gente precisa ser imparcial, né? Isso. E ser imparcial com o pai. Com o pai, não é brincadeira. Então a senhora não trata seu marido. Não. Nem seus pais. Não, eu posso dar umas puxadas de orelha. Aí é diferente. Aí é diferente. Tratar, não. Vamos supor, se ele se comportar, não se comportar, é a esposa que vai falar com ele, não é a psicóloga. Exatamente. Mostro alguns pontos, né? Às vezes, em amigos, em familiares, a gente percebe que está desenvolvendo uma ansiedade, percebe que está desenvolvendo, está um pezinho lá na depressão. Opa, peraí, observe isso, observe aquilo e procure ajuda. Olha, doutora Priscila, eu gostaria muito de agradecer a senhora pela gentileza de ter vindo conversar com a gente, por essa entrevista tão esclarecedora. Eu tenho certeza que muita gente que está nos vendo vai pensar um pouco antes de tomar determinadas providências, não é isso? Excelente, né? É bom que realmente a pessoa pare, analise a situação, né? E tome alguma decisão que seja funcional para si. Muito obrigado, doutora Priscila. Imagina, eu que agradeço. E esse foi o nosso Em Tom de Conversa de hoje. E como ele disse no começo, você vai lá, dá seu like, se inscreve no nosso canal, porque outros programas tão bons quanto esse virão. Muito obrigado e até o próximo.